Olá, educadores! Olá, educadoras! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Educador em Cena, um lugar de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Esse programa é produzido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Perabook e Elo Editora, com a apresentação de Ivani Magalhães. A cada episódio, convidados especiais que trazem contribuições para o trabalho dos educadores em sala de aula. Hoje, nós temos uma convidada que eu convido vocês a conhecerem agora. Temos o prazer de receber uma educadora que transforma experiências em saberes e reinventa olhares sobre a infância. Atua na formação de educadores com múltiplas linguagens e é professora na pós Pedagogias da Infância da UCS. Também é consultora das séries infantis Tabu e Aventuras de Ami no Globoplay. Seja bem-vinda, Gisela Tapioca. Olá, Gisela, seja muito bem-vinda. Em nome do Grupo Elo Editorial, lhe dou as boas-vindas. Que alegria ter você aqui conosco. Uma alegria é minha, Ivani. Muito obrigada pelo convite. É muito bacana estar aqui com vocês, para colaborar aqui para essa discussão, né, sobre educação. Muito bom. Nós vimos aqui um pouquinho sobre a Gisela, mas é claro que eu vou lhe pedir para que você nos conte um pouco mais da sua trajetória. Quem é? Aquela pergunta bem filosófica, né? Quem é Gisela Tapioca? Filosófica mesmo, porque quando a gente escolhe o campo da educação, a gente está escolhendo fazer companhia. É uma existência que você escolhe partilhar com alguém, seja essa pessoa uma criança, uma pessoa adolescente, um adulto, um idoso. É sempre uma opção, uma escolha de coexistência, né? De companhia. Então, assim, é uma opção filosófica, porque o professor, quando está lá com uma criança, ele está por inteiro, né? Ele vem com todas as suas memórias, a sua história. E minha história com a educação começa no 3º ano da Faculdade de Psicologia da Federal da Bahia. Eu não fiz pedagogia. E eu encontrei uma escola, uma escola referência na abordagem construtivista em Salvador, na década de 80, Lua Nova, Escola e Centro de Estudos, que existe até hoje, tem 40 anos, e que me abriu um caminho para pensar uma educação que era diferente do que eu tinha vivido como criança, era diferente do que eu via na maioria das escolas. Era uma proposta onde existia uma escuta da criança, existia todo um saber construído a partir de referências como Piaget, né, como Paulo Freire e outros autores que traziam a perspectiva de uma criança que pensa, que tem uma lógica própria, que se movimenta. Então, assim, foi um mundo se descortinou, né, o brincar como uma linguagem genuína, o brincar como essa coluna vertebral da presença na escola. Então, foi muito interessante esse trabalho. Eu comecei, fiquei 17 anos nessa escola. Fui professora de educação infantil, porque nesse momento a lei permitia, eu faço questão de dizer isso, porque uma pessoa da psicologia não pode assumir um grupo hoje, né, de uns anos para cá, mas eu assumi esse grupo com muita responsabilidade e estudando bastante, e depois eu acabei sendo coordenadora, executando também a função de coordenação pedagógica, e nos últimos 10 anos eu fui coordenadora do Centro de Formação. E aí eu passei a pensar a formação de professores a partir da minha própria formação, porque eu não vinha da pedagogia. Então, eu fui estudar a obra de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, eu fui estudar todos aqueles autores que traziam essas referências ali dentro daquele lugar. Aquele lugar se constituiu como um grande laboratório de pesquisa e criação, de uma prática, porque tinha uma sistemática de escuta dos professores, de partilha semanal, de estudo de temas. De fato, era a escola e centro de estudos, esse centro de criação que toda escola precisa pensar mesmo, porque é uma instituição que está em transformação e tem uma dinâmica muito própria. Então, é importante que a gente possa ali refletir sobre a prática, questionar a sua prática, pensar sobre suas ações e entender melhor esse universo da infância, no caso, que é o meu recorte aqui, né? E o quanto é difícil, né, você encontrar nas escolas, em termos gerais, espaço temporal, físico para a realização desses estudos em serviço. O quanto isso é um grande desafio, acredito, da educação. Que a gente chama de formação continuada, né? Foi assim que tudo começou. Eu fiquei 17 anos nessa escola. Então, eu fui de estagiária a coordenadora do centro.
E ali eu fui construindo a minha docência a partir dessa experiência, dessa tematização desse cotidiano e, claro, de muito estudo. Eu defendo muito essa ideia de que a gente precisa se debruçar nos autores e trazer pessoas para dialogar com a nossa prática. E essas pessoas vêm em forma de livro, mas vêm em forma de filme, vêm em forma de imagem, vêm em forma de muitas das produções que a gente tem, né? O desafio que é estabelecer essa relação entre a teoria que está nos livros, nos autores que lemos, e a prática. Eu acredito que seja um desafio muito grande e que só a persistência, reuniões contínuas, muita discussão, muita conversa, pode superar, né? Então, me conte um pouco mais, na sua visão, o que é essencial na formação dos educadores, seja formação inicial ou formação continuada, formação em serviço, o que não pode faltar? Olha, eu acabei de defender meu mestrado em 2024 e ele é um memorial analítico onde eu trato da arquitetura do saber docente, espaço de encontro, lugar de escuta e território de experiência. E o que eu falo da arquitetura? Existem alguns pilares nos programas de formação que eu comecei a desenvolver e sempre pensando na minha própria experiência, não como centralidade, mas como ponto de partida, né? A construção da profissionalidade é uma construção pessoal, é um projeto de vida. Então, a gente não pode se desconectar dessa construção da profissionalidade como se fossem coisas separadas. Sou eu que estou ali com as crianças. É a minha pessoa com todas as minhas experiências e, é claro, a minha expertise, o meu saber, a minha pesquisa sobre a infância, no meu caso específico. Mas a gente sabe que somos nós que estamos ali de corpo inteiro, né? Eu gosto de dizer. Então, a arquitetura do saber docente, né? Eu escrevo nesse meu trabalho de mestrado 4 pilares que, para mim, são fundamentais. Primeiro é a memória, né, e as narrativas de vida. Eu trabalho muito com a experiência que os professores trazem das suas vivências enquanto crianças na escola. Que registros são esses? Que marcas de memória são essas? Porque essas marcas, elas precisam ser revistas, ressignificadas. A gente, claro, quando a gente entra num espaço escolar, a gente traz nossos professores que a gente tem, a gente traz a nossa relação com o conhecimento, a gente traz a nossa relação com o aprender. Então, somos nós que estamos ali. Então, retomar essas vivências, repensar essas experiências muitas vezes traumáticas, né? Numa das minhas formações, uma professora não conseguia ler a sua documentação pedagógica em voz alta. E quando ela consegue, finalmente, dentro de um percurso formativo que eu desenvolvi, ela se emociona muito e diz: isso me faz lembrar uma cena que eu vivi na escola, quando a gente era obrigado a ler. Às vezes estava conversando com um colega, a professora chamava a gente: agora você vai ler aqui na frente. E ela trouxe essa experiência, ela se emocionou muito com isso. E isso estava trazendo para ela ali um desafio com relação a essa partilha que é tão importante nos processos de formação. Então, o primeiro pilar são essas memórias e histórias de vida. O segundo pilar é a centralidade do corpo na aprendizagem e a relação pedagógica. A gente não pode perder de vista que a gente aprende na relação. Educar é um ato relacional. Então, é preciso trazer isso para o nosso corpo, o nosso território de experiência, essas marcas, a nossa memória é corporal. O que existe na escola é uma relação que é corpo a corpo, e a gente não precisa tocar na criança para que esse corpo a corpo aconteça, porque nós temos voz, o gesto, o olhar. São elementos envolvidos nessa comunicação e que vão educando a criança, que vão modelando o comportamento da criança, assim como o espaço físico da escola também é um modelador. Esse professor, com toda a sua história, o seu saber, ele vai conduzindo ali um processo, e é preciso estar atento a esse processo, porque muitas vezes a gente replica experiências mais difíceis e que, se a gente não cuidar delas, a gente pode estar, né, transmitindo, reproduzindo. Exatamente, a palavra é essa, Ivani, obrigada. O terceiro pilar são as interações e os diálogos. Eu acho que a gente tem uma vivência escolar, e eu não estou generalizando, porque nós estamos em processo de transformação o tempo inteiro, existem muitas práticas por aí na contemporaneidade hoje, mas a gente tem uma coisa muito forte com relação ao erro. Então, muitas vezes, a gente não expressa um pensamento que está ocorrendo porque a gente tem medo que aquilo não seja a resposta exatamente correta. A gente, muitas vezes, tem um pouco de medo do silêncio. Então, o professor, e eu falo isso como professora também, a gente é muito educado para falar, para explicar.
E, de repente, a explicação está na capacidade de escutar as diversas falas e perguntar a partir dessa concatenação de falas e de depoimentos das crianças e de expressões, a gente lançar perguntas que podem ser bastante intrigantes para que as crianças avancem. Então, dialogar e interagir é um processo que precisa estar no programa de formação, porque senão a gente fala para o professor, olha, escuta a criança. Mas se ele não tiver uma vivência no seu processo formativo, até para ressignificar essa posição subjetiva dele, isso não vai acontecer. A experiência é essa linha condutora do processo de formação, sabe? A experiência, como o Larossa falou, como o John Dewey nos trouxe, né? Nos temas que eles abordam. E o quarto pilar que eu coloco como imprescindível dentro do programa é a conexão com as diferentes linguagens e campos de conhecimento. Então, a minha própria vida como educadora me trouxe essa experiência de que quanto mais expansão você tem e possibilidade de conectar, mais você vai trazer repertórios interessantes para as crianças, porque a gente vê uma coisa, a gente não está conseguindo entender e ler que movimento é aquele, porque a gente não tem repertório associativo. Então, eu trabalhei em muitos projetos fora da escola. Eu trabalhei com educação patrimonial, fazendo ações educativas dentro de escolas públicas, quando eu estive na escavação arqueológica do Centro Histórico de Salvador. Eu fui 2 anos consultora do IFAM fazendo isso. Você fala, mas como você sabe arqueologia? Sim. Né? Eu acho que a gente precisa estudar. Foi um campo que eu descortinei. Eu fui para a universidade, fiz matérias como aluno ouvinte, eu fiz curso de educação patrimonial e arqueologia no Museu de Arqueologia de Salvador. Então, assim, a gente vai... Eu fui estudar Edson Carneiro, história de Salvador, da entrada, da chegada, da colonização. Você vai revisitando aquilo tudo depois de que você já passou por esse processo. Então, foi uma riqueza sem tamanho e isso me trouxe possibilidade de fazer uma mediação, de levar perguntas, de fazer os educadores olharem para a própria casa onde a escola estava instalada no centro histórico e dizer, olha, aqui tem um patrimônio, vamos observar esse patrimônio, vamos aprender o que é que o campo da arqueologia pode nos trazer. E a gente vive arqueologicamente o tempo inteiro, né? Os objetos que nós colecionamos hoje vão virar vestígios daqui a 100, 200 anos. Então, fazer uma escavação e descobrir que talheres vieram para o Brasil no século 17, 18 é maravilhoso. Então, descobrir o que vem, né? Qual é o sentido? Porque são moduladores do nosso corpo. Um talher muda a nossa forma de se alimentar. Então, a arqueologia é um campo riquíssimo. Os brinquedos que as crianças usam, os brinquedos que nós brincamos. Então, é um campo muito vasto e rico. E, para mim, foi muito importante trazer o elemento do objeto, né, que conta a história. E eu trabalho com os objetos da infância. Então, eu trabalho com a arqueologia da infância, quando eu trabalho com a memória. Entendeu? Então, por exemplo, a arte é um campo vastíssimo, o cinema, a dança, o teatro. O que é o teatro? Eu faço de conta de uma criança que evoluiu para a fase adulta e faz hoje uma profissão. Né? Quando você vê o que é a dança, toda criança pequena se move e a gente fica tão encantado, às vezes, com uma mãozinha. Então, essas linguagens que Malaguzzi fala, das 100 linguagens que a criança tem, são linguagens que, muitas vezes, vão deixando de ser potencializadas no processo de escolarização e a gente, às vezes, termina sentado numa cadeira com a linguagem da escrita, com a linguagem da leitura, né, com a linguagem da matemática. E o cinema, a dança, o teatro, né, toda essa manifestação que vem da humanidade, a dança e a música são as 2 primeiras linguagens da humanidade, se eu não estou, né, são as mais antigas. E para onde vão essas linguagens? Né? Para onde vai a nossa voz? Linguagens Enfim, expressivas que passam a deixar de expressar. Que trazem essa entrelinha para a existência humana e trazem essa perspectiva de você conhecer o humano e o mundo a partir dessa diversidade. Muitas vezes a gente, o menino não está lendo, mas o que é leitura? Né? Quando Paulo Freire fala antes de ler a palavra, a gente lê o mundo. E a arte são essas leituras de mundo, né? Ver um quadro, ver um espetáculo de dança, assistir um teatro, assistir uma contação de história, né? Um cordel. São perspectivas de mundo e de pessoas que produzem aquela obra, né? Então, é muito importante
a gente poder se deparar. Arquitetura é um campo muito importante dentro da perspectiva das pedagogias ativas, inclusive. Hoje se fala muito arquitetura escolar, porque o espaço educa, o espaço é um educador, assim como a praça é uma educadora, a cidade é um educador. Então, a gente precisa olhar o que a gente oferece, que objetos são esses que a gente oferece para a criança. Então, olha como tem uma interseção com a arqueologia, a arquitetura escolar. Então, a arquitetura escolar é um campo que a gente tem que pensar o tempo inteiro. Como é que eu me movo nesse espaço? Que espaço é esse que eu estou oferecendo para as crianças? É um espaço para o movimento expandido? É um espaço para o movimento mais contido? Para a gente não tratar mais de motricidade fina ou grossa, porque a gente Aliás, já... é por aí que eu gostaria de te convidar agora para a gente falar um pouco mais, porque eu sei que você tem se debruçado bastante sobre essa questão da corporeidade das infâncias. Sim. E entender, né? Porque assim, nós temos uma base nacional comum curricular que traz um campo de experiência chamado corpo, gestos e movimentos, que muitas vezes é bem mal interpretado por muitos educadores. Não vamos generalizar, Não, porque tem nunca. experiências e práticas maravilhosas, mas por aí nós vemos às vezes Vamos falar um pouco sobre isso, né? Fazer essa ponte entre orientações nacionais sobre como esse aspecto precisa ser trabalhado e como, de fato, poderíamos fazer esse trabalho acontecer, entendendo que tem alguns... a gente, quando fala do movimento, tem a questão da expressividade, mas também tem esse caráter mais instrumental do movimento, que também é algo que precisa ser estimulado, pensando especialmente em primeira infância. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar que quando uma criança escreve, ela escreve com o corpo inteiro. Quando uma criança desenha, o desenho é essa materialização de um movimento. Então, a criança, quando desenha de corpo inteiro. É um braço, não é uma mão que pensa. É um corpo inteiro que pensa. Não é só a coordenação motora. Tanto que a gente hoje fala muito menos de coordenação motora fina e grossa, porque um bebê, quando pega um fiapinho de linha no chão, e a gente que olha a criança, a gente sabe que... movimento de pins. Ele já tá, é um bebê, e ele já está com isso aqui. Então, se fosse pensada dentro daquela lógica que a gente já pensou muito, né? Isso ia ser trabalhado mais adiante, porque agora vamos para a expansão. Não, é um trabalho de expansão e também de uma motricidade mais que é feita mais na extremidade, específica. Mas ela acontece no corpo inteiro. A gente observa, eu tenho fotos de professores do Movilab desenhando, e eles fazem posições na hora do desenho que são esculturas, ou seja, naquele momento que eu estou aqui, o meu corpo também está se expressando pela minha posição, pela minha postura, e essa superfície onde eu estou, ela vai também dirigindo a minha expressividade. Então, se eu desenho na parede, se eu desenho no chão, com papel grande, se eu desenho num papel menor, numa cadeira, com o anteparo de uma mesa, esse corpo ele vai se expressar diferentemente. E é importante a variedade. Isso, a importância de propor diferentes posturas corporais ao produzir. E entender que é uma necessidade da criança. Desenho, a pintura, enfim. Tudo. A modelagem, o brincar. Né? Às vezes você está ali com uma criança que está sentada empilhando, mas às vezes ela precisa de empilhar com caixas de papelão. É um outro tipo de experiência quando você empilha caixas de papelão ou quando você empilha pequenos blocos de madeira, blocos, inclusive, que estão aí persistindo até hoje. Milenares. Né? Milenares, aqueles que a gente brincou, todos. Os toquinhos de madeira. Que viraram coisas hoje que fazem parte do contexto da escola. Então, assim, quando você pergunta das dicas, eu sempre digo diversidade de possibilidades e entendimento de que não é só mesa e carteira que configura a situação de aprendizagem, porque a gente vive esse medo, essa crise. E a escrita... Não é só o registro no papel. Não é só o registro no papel. Você aprende o tempo inteiro. E não é só a experiência da mesa e da cadeira, porque a gente entra, às vezes, em escolas onde a sala é toda ocupada de mesas e cadeiras, como se a gente tivesse que ouvir história sentado numa mesa e cadeira. Como se um tapete no chão não fosse importantíssimo para a gente se conhecer, porque lembre que nós saímos do chão. E essa verticalidade, né, do ser humano, do sujeito, vai fazendo a gente se esquecer do chão. Tanto que quando o adulto cai no chão é terrível. Né? Ele cai espatifado. A criança rola, toma uns tombos que a gente se assusta e ela às vezes levanta no susto, mas não machucou porque ela fez o manejo dela, porque ela está mais próxima do chão. Inclusive, nos meus trabalhos com professores, eu levo para o chão. Vamos voltar de onde a gente veio.
Vamos deitar de costas e sentir nosso peso. Você constrói uma corporeidade em contato com superfície. E na verticalidade, o professor tem essa perspectiva Cria uma minimizada. Então, assim, não estou falando de atlética, de professores atléticos, eu estou falando de você conhecer seu corpo e entender que seu corpo, na escola, ele está educando em silêncio, mesmo que você não fale. Somos referência. Fora a pesquisa toda de gestualidade que eu faço, né? Porque existem gestos que são típicos, né? Da nossa vida escolar. E eu coloco os professores para pensarem nesse gestual do dedo em riste, que é o mais clássico de todos e que talvez não tenha tanta recorrência hoje, mas eu já falei, o saia daqui, passe para lá. Não. No caso do berçário. Exatamente, exatamente. Então, são expressões que muitas vezes a gente não se pergunta. Carregadas de simbolismo. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Eu acho que hoje todo mundo agacha diante de uma criança. A gente entendeu que agachar para olhar no olho é importante. Mas ainda, muitas vezes, a gente agacha e continua replicando um padrão que não é o padrão do acolhimento, que não é um padrão de escuta verdadeiramente. Porque, gente, precisa ser nosso, de fato. Porque não é uma performance, quer dizer, não é um papel que você desempenha num sentido... É você ali, como um profissional, mas é você. Então, ou você pensa sobre esse dedo... E um exercício também de empatia desse educador. Se colocar no lugar da criança, que é um outro ser humano, que está em interação, em relação, e imaginar o quanto pode ser assustador para a criança que está ali, vendo esse dedo, né? Ela está assim... vendo esse dedo. No audiovisual, quando a gente tem a linguagem do audiovisual, você tem os movimentos de câmera, né? E quando você coloca uma câmera de baixo para cima, para gravar alguém, isso significa algo. Isso é um sentido que você quer dar da grandeza daquela pessoa, daquele gigante. Da autoridade. Então, quando você filma de cima para baixo, você quer dizer algo. Quando você faz de cima para baixo também, de baixo para cima. Então, é uma linguagem que a gente precisa estar atento para a gente entender. E não é para a gente se culpabilizar, não é para dizer, mas eu errei, não é para isso. Mas tomar consciência... E a partir daí, transformar a prática. Não é culpabilização, mas é uma responsabilidade de estar se revendo, porque eu estou com aquela criança 200 dias, o dia todo, muitas vezes. Eu preciso... pensar que eu sou um ser humano e eu preciso me repensar e me refazer sempre. E é um dinamismo importante para a existência, não é só para o professor. Como pessoas, a gente sabe, a gente revê nossas atitudes, a gente repensa, a gente, às vezes, para e vai dar uma caminhada, né? E aí eu falo da centralidade do corpo nessa hora, porque, assim, quantas vezes você disse, eu vou dar uma caminhada para espairecer, porque eu preciso resolver esse dilema. Por que a gente fala isso? Porque o corpo, de fato, nós somos uma coisa só. Então, não é a cabeça pensando para resolver uma questão, não. É um corpo pensando. E aí eu trago o Leminski, que fala andar e pensar um pouco, que eu só sei pensar andando. 2 passos e minhas pernas já estão pensando. Então, isso é lindo, porque ele traz exatamente essa dimensão dessa inteireza que eu vivi com a dança, porque eu passei 20 anos numa escola de dança moderna, que desconstruía essa ideia do corpo reto, retificado e corpo preso, sentado na cadeira. Preso, que a técnica do balé clássico traz, mas a técnica do balé clássico é super importante para a construção do bailarino. Eu estou falando enquanto... E muito difícil. Eu estou falando enquanto criança, né? Existe a terminologia popô para dentro, e aperta a bundinha, aperta, suspende. Esse tônus preso. Pense crianças de 4, 5... Não estou falando que o balé não seja algo importante, mas eu falo assim, é pensar também o sentido daquilo tudo. Então, contenção. Você está falando do convívio, do dia a dia. Do dia a dia. Então, assim, eu vivi na dança essa experiência de uma inteireza, de um corpo que pensa, como o Leminski faz. Um ser integrado ao espaço. 2 passos e minhas pernas estão pensando, 2 passos e minhas pernas estão comunicando, estão dizendo sobre mim, sem a oralidade atuar, porque a oralidade é uma forma expressiva importantíssima. A escrita também é. Os mesopotâmios não inventaram isso há 3.000 anos. Foi uma evolução belíssima, né? De muitas
de muito ensaio e erro, de muita pesquisa até a gente chegar no sistema alfabético, né? Começamos com escrita ideográfica, com escrita cuneiforme. É todo um processo que a humanidade desenvolveu, assim como a criança também faz isso. Faz o mesmo trajeto? E Emília Ferreira e Renata Berosch que revolucionaram isso, porque disseram, crianças pensam sobre os assuntos, crianças pensam sobre todos os assuntos e elas expressam, precisamos entender os processos para fazer boas perguntas. Eu tive a oportunidade de viver essa chegada de Emília Ferreira e Renata Berosch no Brasil, publicadas ainda, eu li em espanhol, porque não tinha ainda tradução. E era tudo muito novo, E aquilo foi lindo, porque eu disse, meu Deus, é tudo a ver com o que eu estou vendo aqui nesse espaço. Então, eu fui muito talhada nessa cepa aí dessas desse novo olhar, né? Novo olhar. De sair que o Paulo Freire já trazia, trazer, né? O né? centro na criança e não no método, exatamente, na cartilha, e na escuta do repertório, né? Aquela coisa, eu vou ser a professora das coisas que eu estudo hoje e, claro, me organizo, mas eu também sou uma professora dessa minha história. Então, o repertório de cada um é muito importante. É fundamental a gente considerar essa experiência de vida e essa experiência acadêmica, formativa do professor como um dado importante, né? E eu sempre digo, é importante que o formador, o professor dos professores, eles fiquem atentos a quantas anda a curiosidade desse professor, porque às vezes a gente vai sofrendo um apagamento, algumas coisas vão desmotivando a gente, até às vezes a escolaridade que a gente teve. Tantas demandas, um cotidiano que não é fácil. Eu não estou falando aqui poeticamente sem pensar, porque eu sou professora de pós-graduação, então é uma responsabilidade, né? Você está ali com 30 pessoas que são profissionais que já estão atuando. Então, é muita responsabilidade você trazer ali a sua experiência para partilhar. Aí tem todo um sistema que avalia, né? Então, é sempre algo muito delicado e que a gente tem que ter muita atenção. Então, é um ofício muito importante e ele é um ofício que nos convida o tempo inteiro a muitas perguntas. Mas a gente precisa estar sempre se colocando no jogo, né? A gente não pode sair e observar de longe, como se a gente não tivesse envolvido no processo intensamente, entende? Muito bom. Bom, eu gostaria de aproveitar essa pausinha, enquanto você toma aqui uma aguinha, para agradecer a cada uma que está aqui acompanhando esta conversa. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para falar para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta e acompanhe os podcasts que já estão publicados. Temos temas muito interessantes e muitos outros que estão por vir. Não deixe de comentar também. Coloca a sugestão de temas que vocês acham bacana que nós possamos trazer convidados para conversas tão potentes quanto essa que estamos assistindo aqui. Eu quero fazer uma provocação. Como eu sei que você vem desse universo da dança, de pensar o movimento, vou polemizar agora, tá? Vamos pensar na educação infantil, onde até hoje é comum as coreografias, as datas comemorativas que colocam as crianças naquela situação de ensaiar exaustivamente para apresentar num evento. Quero ouvir o que você pensa a respeito disso. Será que esse é o melhor jeito de trazer a potência da dança para a vida das crianças? O que é que você pensa sobre isso? Como deve ser um bom trabalho com dança na sala de aula? Eu acho que precisa ser um trabalho onde você apresente a linguagem da dança, que é uma linguagem, né? Queda e recuperação. Você aprende a cair e levantar. É um aprendizado. Você tem os elementos da dança, fluxo, ritmo, os níveis, né? Quando você vai explorar um espaço, então tem um nível médio, um nível baixo, um nível alto. Você tem elementos que são importantes que as crianças se aproximem para que elas entendam o código. É como falar, né? A criança está ali apreendendo palavras para que ela possa construir seus próprios textos e expressar seus próprios sentimentos. Com a dança também é. Fora que a criança já traz uma expressividade corporal, né? A tendência é a gente ir encurtando esse padrão, mas uma criança está com a saúde em dia, né? E essa saúde é global, ela se move.
Se ela tem, claro, com suas diferenças, se move menos, uma é mais expressiva, uma é mais rica em repertório, mas esse repertório somos nós que temos que trazer para as crianças. Eu brincava muito com as crianças. Eu Dançar sempre fui meio junto. teatral. Eu saía correndo e chegava junto daquela criança de um jeito. Ela se assustava, mas 2 minutos depois, todo mundo estava brincando de correr, de fazer uma diagonal correndo. Eu não sou professora de dança, eu não sou graduada em dança, eu sou graduada na psicologia, mas eu passei 20 anos numa escola de dança moderna. Numa escola que trazia essa perspectiva dessa escuta da criança, dessa criança que vai aprender a construir dizeres dentro dessa linguagem, né? Então, eu vivi lá dentro processos de construção de espetáculo, onde as crianças... A gente trabalhava um tema lá. Essa escola existe até hoje em Salvador, e essa escola contemporânea de dança, a gente trabalhava com a criação dos espetáculos. Vamos pensar num tema. Que tema seria? A gente desenvolve, né? A escola, não estou mais lá, mas a escola desenvolve laboratórios de criação com as crianças, e a partir das células coreográficas, as professoras vão entendendo o que aquilo pode... O que pode sair dali. É claro que tem um professor. É óbvio que tem um professor. Tem um adulto ali. Até para dizer para ela, olha, isso tá, um mediador. Faz esse movimento, trabalha nesse movimento. O que você quer dizer? Eu estou querendo dizer isso, estou querendo dizer aquilo. Mas isso é uma construção, porque a gente pega crianças que não conseguem fazer porque tem medo. Está errado. Eu não sei dançar. Eu não sei fazer. Então, assim, é um trabalho de Desde cedo tem os bloqueios pessoais. Tem, porque o tempo inteiro o nosso discurso é um discurso de controle de corpos, né? Não foi à toa que Foucault fez a obra que fez, né? Então, existe um controle ali. E a gente foi ensinado a isso. E eu trabalho com os termos, por exemplo, professor não tem pulso. Isso é uma coisa bem... não sei se aqui usa muito, mas assim... esse professor não tem pulso, não tem domínio de classe. São termos que a gente usava e que dizem um pouco dessa função que agora, de uns anos para cá, tem sido muito repensada. É isso mesmo? É controle? Será que eu batendo palma e falando alto eu vou conseguir que o silêncio se instale? Por que eu preciso que esse silêncio se instale dessa forma? Porque eu fazia muito isso. Eu fazia meio performance. Eu já tinha essas coisas na minha cabeça. Então, eu chegava junto de um e falava, está falando muito alto. Aí, aquele que estava aqui falando alto, acalmava. Eu não precisava avisar a sala inteira. Gente, silêncio. Às vezes, eram 3 que estavam fazendo barulho. Mas eu, como professora, na antecipação, já vou falar logo para todo mundo, porque os de cá que não estão em barulho não farão barulho. E eu fazia um barulho maior. E depois é aquele silêncio que dura 2 minutos. 2 minutos. E por que esse silêncio, né? E assim, então, quando se pensa em movimento na escola, se pensa em movimento livre, e Amy Pickler traz isso para os bebês de uma maneira muito importante, né? Assim como o Winnicott também traz, dentro do campo da psicologia, uma discussão muito importante dessa relação mãe-bebê, dessa relação primordial que vai se estruturando ali, que vai se expandindo depois para o universo da escola e para as outras relações da criança. Então, o movimento livre é importante a gente deixar as crianças fazerem. Eu me lembro de professoras pegando no lápis, né? E ajudando a criança a caligrafar. Eu vi cenas desse tipo quando eu era colagem, criança. Pega na mão da criança, cola aqui para ficar bonito. Pega, né? Na mão da criança e faz a mão da criança mãozinha. Carimbo. E aí na melhor das intenções, o professor acha que isso é participação da criança. E a criança e ele pega no pulso da criança e vai... Uma atividade de controle. Uma atividade de controle de uma expressividade que não é genuína. Por que eu não posso deixar que as crianças melem as mãos e façam pinturas? Que deixem esse corpo... Eu fiz um laboratório de corpo ontem, num seminário internacional que eu participei. Eu apresentei minha pesquisa, mas eu também fiz um laboratório de corpo chamado Corpo Motriz, com Kleber Lourenço, e eu vi exatamente isso. A gente trabalhou com pincéis e, em algum momento, não era isso que acontecia, não era a mão pensante ali fazendo o desenho, mas era o corpo que se estendia até aquela extremidade, o movimento que vinha do corpo para as extremidades. Porque quando a gente entrega uma caneta para uma criança ou um pincel, o que acontece? Isso aqui vira uma cabeça, né? O cérebro. E a criança... Não... A experiência era ao contrário ontem. Foi muito bacana o trabalho, assim, me fortaleceu bastante para esse trabalho que eu faço com os professores, que chama Movilab, que é estudo sobre corporeidade na escola, mas eu não estou falando da dança, porque não me considero uma pessoa do campo da dança enquanto formação acadêmica, mas essa experiência dentro da escola me trouxe assim a oportunidade de fazer muitas práticas.
Então, eu hoje pratico girotônica, pratico giroquinesis, que são sistemas que trazem para a gente uma perspectiva diferente da retificação, que normalmente a gente faz nas academias, né? A gente tem uma coisa muito retificada de movimento na academia, nas academias Repetição. de ginásticas, de repetições de não sei quantas. Então, o giroquinesis é um sistema em que o inventor, inclusive, é vivo. O Julius mora em Nova York, ele é vivo, ele atualiza o sistema dele o tempo inteiro, que a gente trabalha com arcos, com curvas, com movimentos espiralados, aliados à respiração. Então, você entra num fluxo de movimento diferente do que a gente tem no dia a dia. É maravilhoso para contrapor. E eu também fiz muita aula da técnica de Isadora Duncan, porque eu entrei numa escola e eu disse, meu Deus, eu não sei nada. Eu sempre entro assim, mas eu não sei nada de dança. Eu entrei para fazer um grupo de estudo com os professores e por lá eu fiquei 20 anos. Eu viajei pelo Brasil fazendo formação de professores porque eu encontrei um lugar para potencializar a minha permanência, porque eu não ia dar técnica de dança. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer boas perguntas para os professores, porque eu descobri nesse convívio com os professores de dança para criança, que não é porque eles são da dança que eles não reproduzem as matrizes autoritárias. Então, assim, muitos professores foram educados com réguas na mesa, com professores de balé rigorosos, rígidos, que gritavam, que diziam, você vai para o fundo da sala, a salinha de frente é apenas os que estão fazendo corretamente os movimentos. Então, eu encontrei vestígios disso. Então, eu disse, eu tenho um campo de formação aí, que é falar do movimento livre, que é falar dessa escuta, que é falar de que as crianças pensam sobre tudo, e que muitas respostas não cabem no adulto, como diz Arnaldo Antunes. Então, eu fui vendo que tinha um lugar aí para eu trabalhar. E aí eu dei aula na escola de Angel Viana, eu fiz trabalho na Uberlândia, Universidade de Uberlândia, eu fiz na Universidade Federal de Sergipe, eu e a escola, dentro da Escola Contemporânea de Dança, fazendo essa parceria entre a coisa mais pedagógica, né, dessa discussão do cotidiano, e a parte técnica, que é importante para o bailarino. Sim. É importante conhecer o código. E você tem uma infinidade aí de técnicas, né, para você entender, explorar. E pensando na escola de educação infantil, é muito mais interessante em encontros com as famílias, propor oficinas de dança livre com as famílias do que botar as crianças num palco. Eu vou voltar para as questões das datas comemorativas, porque foi uma experiência que a gente viveu bastante lá. Porque faz parte da cultura, que era, né? Vamos dançar para o dia tal. Sim. Então, assim, colocar a dança a serviço desse lugar é você tirar exatamente essa potência expressiva da dança e da criança. A criança pode falar sobre muitos assuntos. Então, sobre o que vai ser o espetáculo esse ano? O que vamos falar? Só que, para isso, não é simples uma pergunta, uma roda de crianças. Você tem que construir ações que vão promovendo essa expressão da criança. Então, assim, a gente ia para os museus, a gente ia visitar as esculturas dos artistas, a gente trazia literatura, porque trazendo essas outras linguagens, as crianças, a gente ia fazendo essa escuta e entendendo por onde podia caminhar esse tema do espetáculo. Então, trazer para as datas comemorativas é você entrar num calendário, num evento calendarizado, muitas vezes trabalhando com aquela tradução da música, né? Uma coisa que acontece muito. Então, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé, quer dizer... Gestos muito óbvios, muito coordenados, que empobrecem. A criança pode muito mais do que localizar a cabeça, ombro, joelho e pé. Quando ela se move e ela sobe numa árvore, quando ela sobe num parque, num objeto de parque, num dispositivo de área externa, ela está acionando toda a compreensão. E eu vivi isso, porque eu ia muito para fora observar as crianças nas escolas que eu atuei. Eu ia muito, e às vezes eu ficava olhando assim, e a criança tem uma coisa que ela quer fazer para te mostrar, né? Porque essa validação do adulto é uma coisa... Ela busca o olhar do adulto, de onde ela está. E é muito importante você dar um sinal da conquista dela. Mas às vezes acontecia comigo isso, eu dizia, presta atenção no seu movimento. Se concentra no seu movimento, porque é numa virada dessa para falar com um adulto que está do outro lado, para mostrar o que eu estou fazendo, que eu desarrumo o meu esquema corporal e eu caio. Ou, muitas vezes, o professor que está lá longe, vendo uma criança se arvorar, subir numa coisa, e ela grita daqui, cuidado, fulano. É o professor que eu digo que é derruba menino, que é aquele professor que ele desconstrói todo um arsenal de concentração para a criança executar o movimento.
derruba a criança, porque ele dá um Com susto intenção na de criança. proteção, acaba... Exatamente. Então, acaba tudo isso eu causando. discuto no Movilab. O Movilab ele é feito de 3 momentos. Um momento onde eu trago fundamentos, eu trago toda a parte teórica, eu vou conversar sobre essas referências e pensar também sempre na cultura, na contemporaneidade. A gente tem que falar desse corpo na contemporaneidade. Tem um momento que é de processo criativo a partir do movimento. Então, é o professor lidando com o seu corpo hoje. Porque o corpo da infância, ele não existe mais. Mas o espírito curioso da infância, sim. Então, eu trabalho com esse espírito curioso da criança para que o professor, com esse corpo que ele tem, possa investigar seus processos. Porque, às vezes, ele não dá conta que ele pode falar tanto com esse corpo, né? E aí, um terceiro momento são as discussões sobre o cotidiano. Então, por exemplo, um corpo que é atravessado pela gordofobia, um corpo de criança que já é atravessado por um capacitismo, né? É aquele olhar da criança que tem uma paralisia cerebral. Eu trabalhei com uma criança que a mãe teve Zika vírus. Então, pense você, uma criança numa condição dessas, para a gente trabalhar. Então, você precisa olhar para ela como potência, não como deficiência. Não olhar o que falta, mas o que ela traz. Olhar o que ela é. E não o que ela poderia ter sido. Sim. Ela não é essa pessoa que você está imaginando. Né? O que é corpo normal? O que é corpo não normal? A gente vai trabalhar com esses conceitos. Então, é um trabalho muito potente, porque ele trabalha nesses três focos e cria uma movimentação interna do professor. Bota ele para se mover também, né? Trabalho com a música, entende? Sim. Com respiração. Eu observo que você faz uma analogia com os 4 elementos da natureza. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Terra, água, fogo e ar. Quando falamos nesses 4 elementos, quais são as associações que você faz pensando no cotidiano da escola? Eu trago um pouco dessa energia, por exemplo. Quando eu trabalho com a terra, eu trabalho com o recorte do corpo, arte, cultura, né? Que é você pensar... que corpo é esse que sai do chão e que vai se encontrando com as coisas, com os objetos, com os falares sobre esse corpo, com a arte, com as tecnologias? Que corpo é esse? Então, o Terra ali aborda isso. O ar, por exemplo, eu trabalho com a paisagem sonora, que é o etéreo. A imaginação. A imaginação. Eu trabalho com arquitetura. Então, o ar. O fogo, eu trabalho com as interações das crianças, o brincar, o corpo a corpo na escola. Luz. Que a gente tem que pensar muitas vezes, né? Assim, às vezes a gente tem medo dessa fricção entre as crianças. Então, entender o que é fricção, entender o que é uma briga que pode trazer um dano físico. Existe uma diferença entre uma fricção, né? Quando você vai para uma brincadeira onde eles estão rolando uns por cima dos outros, estão... Eu tive uma situação na pandemia que as crianças ficavam pós-pandemia, né? A gente estava indo muito para a área externa, estava numa escola em Salvador chamada Gira Girou, uma escola que a gente ficava do lado de fora, né? E esses meninos instalaram uma brincadeira que era brincar de luta. 4, 5 anos, eles queriam brincar de luta. E esse corpo que estava parado há mais de 1 ano estava com baixo tônus, porque eu vi isso, eu vi as crianças com baixo tônus. Eu vi crianças chegando na escola com aquela imagem corporal de que elas conseguiam pendurar naquela corda cheia de nós, e, de repente, ela não aguentou e caiu. E aí ela disse, mas eu conseguia. E a menina chorava, a criança chorava, mas eu conseguia, eu não consegui. E aí a gente sentou, me lembro que a gente sentou com essas crianças e fomos conversar sobre o que tinha sido a vida delas nesse tempo de encontros pelo computador. Porque eu falava, e lembra, aquilo deixou a gente mais fraco. E essa menina passou a chegar todos os dias na escola, deixar a mochila dela no mesmo lugar e ir direto para a árvore, porque ela treinou essa subida. E como ela ficou feliz quando ela já ia conseguindo mais, ela demorava mais. Aí ela já não caía mais, ela se soltava quando ela não aguentava mais. Então, ela começou a construir uma nova compreensão do seu corpo. E foi muito bonito observar isso, porque as outras crianças diziam, olha, ela já consegue, ela já está conseguindo. E ela voltou a ter a força que ela tinha, porque ela chegava todo dia para fazer isso. E a gente sabe disso, né? Nós ficamos sentados. Todos nós vivemos um baixo tônus. E as crianças também, e não entendiam. Então, foi bonito esse trabalho. E essas crianças outras que eu estou falando começaram a brincar, os meninos de luta. Isso foi ficando muito forte e a gente começou a trabalhar
quais seriam esses limites para a questão física, para não abalar. E aí instituímos um espaço, colocamos proteção para que a brincadeira pudesse acontecer e a gente ali na mediação, mas que eles pudessem exercitar. Quando você pega uma luta com alguém, você trabalha a sua base, seu pé plantado no chão, sua força, perna, equilíbrio, sua força abdominal dos braços. Então, foi muito importante. Todos os dias era a mesma brincadeira de luta. Vamos brincar de luta. Interessante, porque em geral Então, há uma tem tendência, essa leitura, entendeu, Ivani? há uma tendência a vamos abolir as brincadeiras de lutinha na escola. Exatamente. Como uma coisa ruim. Então, essa é uma dica quando você pergunta essa das é uma dicas. visão diferenciada. É uma visão, disso. você poder entender esse processo. Era pós-pandêmico, ainda tinha esse agravante. Tinha uma necessidade de experimentar. De suar. Eu me lembro de uma criança, agora eu estou vendo essa criança suando. E ele gostava. Aí tinha uma hora que estava bem fogo, assim, estava bem quente os corpos. Eles diziam, que tal dar um tempo? Eu dizia, que tal dar um tempo agora para vocês respirarem? Aí eles se afastavam. Respiravam. Agora a gente pode voltar. E voltavam. Era uma coisa de segurar o outro para ver quem ia derrubar o outro. Era um exercício de entender a sua força. Depois daquilo tudo, gente. E a gente precisa ter olhos, ouvidos para esse tipo de falar, que não é um falar óbvio da criança. Eu estou querendo brincar de luta porque eu estou com baixo tônus, porque eu fiquei na pandemia. Não vai vir pronto, gente. A gente precisa ter esse olhar, essa sensibilidade para perceber que uma brincadeira dessa é um processo de elaboração. Muito né? bem. E o elemento água? Ficou faltando falar desse. São as linguagens expressivas. Uau! Deixamos o melhor. Essas linguagens que fluem na infância. Eu gosto muito de ver os bebês, de ver as crianças do ciclo da educação infantil, porque é o meu segmento mesmo de trabalho. E aí você vê, às vezes, as mãozinhas, né? São coisas que eles fazem, que eles nem percebem. É um pezinho virado, é uma virada. Então, assim, essas linguagens... Experimentando a sombra. A sombra. É incrível. Então, são as linguagens que fluem da criança. Por isso, a água, né? Essa fluidez. E não que a água só seja fluidez. Porque a água bate na pedra. Se a gente for pensar da cachoeira, né, da própria onda do mar, existem momentos também onde existe força aí. Mas para pensar nessa fluidez, para pensar nessa coisa que corre, mas que também vai deixando marcas, né? A água vai deixando marcas na pedra. Então, essa linguagem, as linguagens que a criança vai ali expressando, elas vão deixando vestígios, né? O traço se torna existência. Quando você faz um risco, é um pouco de você ali projetado, quando você vai na luz. Então, esses 4 elementos, eles trazem essa perspectiva de trabalhar com essas... Não é bem energia a palavra que está me vindo agora, mas não é, mas com essas qualidades. É a qualidade do movimento, eu trabalho a qualidade. Então, vamos trabalhar na terra, vamos no chão, vamos deitar, vamos sentir o peso da gravidade. É uma coisa que a gente, enquanto adulto, acaba... não se percebendo, a gente fica muito em pé e a gente não entende que a gente está o tempo inteiro lidando com uma gravidade. Então, tomar consciência disso. Então, o terra ele é muito nesse sentido do chão, das coisas, por aí. Uau, que bacana. Fiquei com vontade de te ouvir falando um pouco sobre a necessidade das crianças estarem mais na natureza. Esse é o ar. O ar é arquitetura, cidade, natureza. O ar, o quarto... O módulo do ar é importantíssimo porque ontem eu vi uma performance de um indígena aqui de São Paulo, da Vale do Ribeira, uma indígena rosa. Ela fez uma performance ao ar livre com uma câmera ligada, a gente viu a transmissão ao vivo e assim é impressionante como a gente não entende facilmente essa fusão que os indígenas têm com a natureza. E aí o sol e a água, o vento, as coisas, eles não são o meio ambiente, eles são um ambiente. Né, a gente fica assim, vamos cuidar do meio ambiente. Gente, o meio ambiente somos nós. Aliás, não é nem meio, é o ambiente inteiro. Eu fico brincando com as palavras que a gente às vezes repete, né? Então, assim, é um estado de fusão que a gente vai perdendo mesmo. E assim, tem uma desconexão. Uma desconexão. E a gente sempre tem... A gente trabalha com a natureza sempre com muitos medos. Evidentemente que o homem foi buscar a sua casa na caverna para se proteger da natureza, obviamente, né? Mas a natureza não precisa
ter só essa coisa do medo, né? Vai chover, as pessoas... Gente, chuva é bom. Precisa reconhecer os riscos, mas não deixar de viver uma chuva no corpo. Então, assim, é pensar nisso, viver o pé no chão, viver esse contato com a terra. Gente, a terra traz para a gente uma experiência proprioceptiva muito diferente do cimento. Textura, temperatura. Textura, temperatura, granulação. É a terra que é mais escorregadia, é a terra que é mais granulada. Então, são experiências importantes, porque a gente não está falando de uma experiência qualquer, a gente está falando da experiência com o universo, com o que nos cerca, com o que nos traz a vida. Sem o ar, né? Sem a natureza, sem o que vem da natureza, vem do chão da terra, sem essa água que cai, a gente não sobrevive. Então, a gente vai rompendo e vai cimentando a escola, porque é mais fácil de limpar, né? Principalmente porque quando a gente percebe uma arquitetura escolar, eu sempre busco entender a rotina dos adultos dentro desse espaço. E a gente vai ver que muito dessa arquitetura é uma arquitetura que está a serviço da rotina dos adultos. A centralidade não está nas crianças. Não está nas crianças, não está na relação, porque eu também não estou defendendo aqui que a gente não pense nas pessoas que trabalham. Nós, professores, minimamente precisamos, né, ter condições, ter espaços para a gente, mas temos que ser incluídos nesse processo, né, de pensar essa arquitetura. Mas a gente tem que pensar nas crianças, quando a gente cimenta um lugar. Criança cai no cimento é diferente da criança que cai na terra, né? Então, a gente precisa oferecer para ela a possibilidade de constituir essa corporeidade a partir da diversidade. Então, você vê nitidamente uma criança que anda no cimento. Você vê nitidamente uma criança que tem uma experiência mais rica dentro da natureza. Então, aí nós que moramos em São Paulo, vamos em busca dessa conexão. Isso faz parte do currículo. Isso precisa fazer parte desse currículo. E é interessante porque, durante muito tempo... houve um movimento de higienização das escolas, então pisos artificiais, né, grama sintética, que assam a criança os quando tatames, né, tudo muito os protegido. Os tatames podem ser interessantes, os tatames têm o seu lugar, mas é preciso... mas não substitui. Uma superfície mole para um bebê não é bom. Pense que um bebê está precisando de algo duro, como um piso mais rígido, porque ele precisa ter o retorno que esse piso mais rígido dá para ele se equilibre. Se eu coloco uma criança pequena, um bebê, uma criança de 2, 3 anos, para subir numa escada de espuma, isso vai dificultar que ela fortaleça a musculatura aqui, abaixo do baixo abdômen, que a perna dela se equilibre, a planta do pé, porque ela vai o tempo todo estar lidando com uma... Basta que nós subamos numa escada de espuma que a gente vai entender na hora o que significa isso. E nós que já estamos com nossa motricidade, entre aspas, garantida a partir de um certo... o espaço educando, né? A criança que tem a possibilidade de estar num quintal da escola que não é cimentado, ela vai aprender... o seu corpo aprende sobre os riscos. Sobre o relevo. Se tem o relevo lá de uma raiz. Exatamente. Então, ela aprende a se proteger, né? Porque exatamente. Se ela correr ali, um dia ela vai tropeçar na raiz, vai cair. No segundo dia, ela já não vai mais correr desse jeito. Ela vai tomar... E é uma construção cotidiana a partir de ações que se repetem. Às vezes a gente olha para o parque e está aquela mesma situação de novo, esses meninos só querem essa brincadeira, porque eles estão elaborando a partir dessa repetição que nunca é igual, porque, como diz Manuel de Barros, repetir, para tornar, até ficar diferente. Isso é lindo, né? Repetir, até ficar diferente. Claro, você só transgride a língua quando você se apropria do sistema, quando você entende como é que o sistema acontece, linguístico. Aí você brinca com as palavras, né? Você brinca com a subida na árvore de um jeito diferente quando você já conquistou minimamente um processo ali que você domina aquela subida. Então, você passa a inventar formas. Então, é preciso que a repetição aconteça. A repetição é muito importante no processo de aprendizagem, mas não uma repetição esvaziada, uma decoreba, como a gente costumava dizer, mas uma repetição que significa, onde está implícito, processos de tentativas e de ampliação de repertório. Por isso que a gente fala de espiral e não fala mais de um conhecimento que é acumulado, mas da imagem de uma espiral, onde você tem ali uma estrutura anterior que conversa com esse nível acima. Experimenta, testa, e amplia, é bem sucedido, expande, não né? É bem sucedido, e vai reformulando. Exatamente. Até consolidar a aprendizagem. Exatamente. Uau.
Essa conversa está muito interessante. Então, nós temos agora uns últimos minutinhos e eu quero fechar ouvindo o que você tem a dizer enquanto dica para que, de fato, a gente possa ter uma escola que escuta. O que é, de fato, mas é bem breve mesmo, Sim. assim, em poucas palavras, como fazer, entendendo a escuta como uma metáfora, né? Não é escutar apenas o que se diz, mas existem muitas formas de fazer a escuta das crianças na escola. Fale pra gente assim, o que você pensa sobre essa questão da escuta? Como se eu for uma educadora, né? Como eu faço? Eu acho que o primeiro ponto é se observar. Eu acho que a gente vem... Escutar a si mesmo. Escutar a si mesmo, se observar. Brincar de estar ali naquele contexto com as crianças, mas de repente sair assim um pouco da cena e se ver com um pouco de distância, sabe? Sair da ilha para ver a ilha, entendeu? Eu estou com a literatura toda aqui em homenagem a Ivani, né? Porque, afinal de contas, eu estou diante aqui de uma escritora, uma contadora de histórias, e me inspira muito a sua presença aqui, porque eu vou me lembrando, né, do conto de Saramago, que eu fiquei enlouquecida quando eu li aquilo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Como a literatura faz a gente ficar suspirando. Então, eu acho que se permitir porosidade, abertura, se permitir ao desconhecido, entender aquele cotidiano que aparentemente é repetitivo como algo novo também. Então, é estar aberta para observar, para olhar, para entender, para ter uma atitude mais empática. E isso não quer dizer que você não dê limite às crianças, não quer dizer que você não esteja ali como adulto se responsabilizando por um processo. Não quer dizer isso. A gente não precisa ir para outra ponta de uma relação professor-aluno autoritária. A gente vai encontrando os caminhos do meio, que são baseados na reflexão. Então, eu sempre falo desse movimento ondulatório, né? Você o eu tá ali, outro e não o eu para o outro. Exatamente. E eu estou implicada nesse processo. Eu acho que o primeiro caminho é você olhar a si mesmo, escutar a si mesmo e se perceber naquela relação e entender o que é o sujeito, o que é o ser humano, né? Que é essa diversidade enorme. Eu acho que é um trabalho... O trabalho mais difícil é sobre si mesmo. Sempre digo não há isso. escuta do outro sem a escuta de si. Porque a escuta de si, a escuta do outro, mas a partir da escuta de si também. O que aquele dizer do outro me faz escutar sobre mim mesmo? Uau! Profundo, hein? Para ficarmos pensando. Muito bem, chegamos ao fim da nossa conversa, mas que só está começando, porque eu tenho certeza que quem acompanhou vai ficar pensando nisso por muito tempo, né? São muitas coisas aqui agora para pensarmos. Gostaria de agradecer a cada um que ficou aqui conosco, acompanhando essa conversa. Muito obrigada. Gostaria de agradecer, em nome do Grupo Elo Editorial, a sua presença, que muito nos inspirou. Gisela Tapioca, muito obrigada por sua disponibilidade para estar aqui conosco nessa conversa tão potente. Eu agradeço a Elo, e agradeço na sua pessoa tão acolhedora, Ivani. Foi muito bom estar aqui e falar um pouco desse meu trabalho, porque me ajuda a pensar sobre ele também, né? Ajuda a me expandir. Foi muito bom. Espero encontrar com professores aí no Movilab em breve, né? Sim, que a gente possa construir um percurso formativo aí juntos. Eu fiquei possamos desejosa desse encontro prático com você com certeza. Nesse projeto. Venham com roupas confortáveis. Sempre, sempre. Bom, muito obrigada. E quem sabe futuramente voltemos a conversar aqui. Eu acho que ainda temos assuntos aí. Então, eu gostaria de deixar aqui a gratidão. E convido vocês também a assistirem os nossos episódios que já estão publicados no canal Elo Educação. Nos sigam nas redes sociais e deixem seus comentários. Muito obrigada e até um próximo episódio. Até mais!